Olá a todos, aqui é a Patrícia e hoje vamos falar sobre um dos 10 bloqueadores da manifestação dos nossos desejos, que é o sexto perfil, o perfil do ser não saudável. E o que é o ser não saudável? O ser não saudável é aquela pessoa que, mesmo que pratique atividades físicas, tenha uma boa alimentação e até faça meditação, mas está sempre adoecendo. Por que será que isto acontece? Bom, toda rotina que não preservar o corpo, que não proteger as suas emoções e que não zelar pela mente, podemos dizer que não é uma vida saudável. Então, isso quer dizer que, embora a pessoa tenha hábitos alimentares saudáveis, que não tenha vícios, porém ela não cuida do seu lado emocional e do seu lado mental, ela vai ficar carregando mágoas, rancor, ódio, vingança. Podemos dizer, aliás, podemos não, a doença mostra que ela não tem uma vida saudável. Então é notável observarmos como alguns conhecidos que tinham uma rotina de esportes e algumas atividades ou cuidavam da alimentação, elas acabam também sendo surpreendidas com algumas doenças graves e até mesmo a morte súbita, né? Já vimos alguns atletas passando por isso. Bom, o que acontece neste caso? Analisando assim, percebemos que ela tinha um grande lixo tóxico lá dentro da sua existência. Então, uma vida saudável deve ser olhada sobre a tríade mente, corpo e espírito, que vai muito além de tudo isso que falamos, de boa alimentação e atividade física. Claro que se você não, além de você não cuidar da mente e das emoções, você também não cuidar do corpo e da alimentação e das atividades físicas, que é o cuidado do corpo, você pode adoecer, né? Está muito mais disposto a adoecer do que uma pessoa que não cuida das emoções e não cuida dos pensamentos. O que acontece nessas pessoas que cuidam do corpo é um retardo na doença. Aquelas pessoas, mas em ambos os casos, a partir do momento que você não cuidar das suas emoções e do seu mental e do seu espiritual, realmente não tem como não psicossomatizar doenças no corpo físico. Então, o segredo da saúde é cuidar disso, não só do corpo físico, mas principalmente dos aspectos mentais e emocionais. E também há de se observar o meio. O meio influencia diretamente nisso. As tradições familiares, os hábitos alimentares, os sistemas por onde você circula e troca suas energias. Todos os sistemas, o meio de trabalho, o meio familiar, o meio social, o meio da fé, se você pratica alguma religião, tudo isso é importante. E como são essas pessoas? É esse olhar que eu questiono, que eu gostaria que vocês analisassem, para que pudessem começar 2020 buscando uma melhoria nesse sentido também. Por quê? Porque o sistema que você circula, que você troca as suas energias, você troca, então você emana e você absorve. Então observe com muito amor esses sistemas e verifique se são saudáveis. Por quê? Porque pessoas que gostam muito da balada acabam fumando no final de semana, acabam consumindo bebidas alcoólicas em excesso nos finais de semana, acabam tendo hábitos, por exemplo, jogar futebol e tem um churrasco depois do futebol, aí come demais, aí passa mal. Então, assim, como que é também a saúde mental destas pessoas que você troca a sua energia, porque a troca é isso, eu emano e eu absorvo, né? Repetindo para lembrar e para fixar. Então, como que são essas pessoas? São pessoas alegres, são pessoas reclamonas, são pessoas julgadoras, são pessoas simpáticas, são pessoas apáticas, são pessoas que se lamentam e que se vitimizam demais. Então, observe com muito amor estes sistemas os quais você circula e verifique se são saudáveis e se estão te favorecendo, porque você, daqui 5 anos, é a média das pessoas que você mais tem contato, né? Então, assim, se você quer
ser uma pessoa incrível daqui a 5 anos, que você tem um propósito grandioso, como é que são as pessoas que você mais se relaciona? Hoje você é a média das 5 que você mais troca, que você mais conversa, que você mais se identifica, que você mais se relaciona. Mas daqui 5 anos, como será a sua vida? Então você tem no hoje a possibilidade de mudar isso, de ir para um meio mais saudável, de ir para meios em que você se sente acolhido. Simplesmente largue mão de ficar em meios em que as pessoas são simples e meras companhias. Você precisa, não é questão de não estar só, mas esteja com pessoas que gostem de você, que questionem você, que escutem você falar até o final, que te acolham, que torçam por você, que quando você conseguir ganhar algo, que elas comemorem juntos as suas vitórias. Isso é muito importante. Se sentir acolhido no meio, porque também é uma forma de você se acolher cada vez mais. Então, se os meios que você está hoje não estão te fornecendo esse tipo de acolhimento, não estão influenciando positivamente em você, na sua vida, nos seus hábitos, você tem o direito, o dever de se afastar e de escolher sistemas melhores. Se a religião pelo qual você vai frequentando não está te trazendo um despertar de consciência, uma fé produtiva, você vai simplesmente porque alguém leva você. Não se realize assim, não dependa das pessoas. Você tem total poder de escolher e de mudar isso. Então, observe esses sistemas pelos quais você troca, porque você absorve hábitos o tempo todo. Sim, você absorve. Se você passar a conviver com pessoas que reclamam, logo, logo você passa a reclamar também da vida, da situação, do governo, das coisas. E reclamar não, nós precisamos de ação, nós precisamos de pessoas que melhorem o mundo através da sua maneira de ser, através do exemplar, e não do reclamar, do guerrear. Isto não é legal. Então, não vamos bater de frente e vamos ver. Quem guerreia fora, guerreia dentro. Então, quais são os hábitos que estão hoje na sua vida? Quais são esses hábitos? Eles estão em congruência com o que você quer ser, com a saúde de que você quer ter e com a plenitude que você quer ter em 2020? Então, observe seus temas com amor e verifique se são saudáveis. E lembre-se que você pode trabalhar em cada um deles para entender como evoluir nisto também. Ou seja, eu me identifiquei com um sistema. Neste sistema há pessoas e há maneiras e vícios não saudáveis. O que eu resolvo fazer? Eu trabalho em mim estes vícios, esses hábitos não saudáveis. Então, eu vou melhorando. Se for necessário, eu me afasto, se for necessário. Mas isso tudo vai com o tempo, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que param de fumar e, apesar de outros fumarem na frente, elas conseguem ter força, uma força sustentável de não voltar para o vício. Então, você tem que se testando também. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de força eu tenho? E a força, ela é um músculo. Quanto mais você se colocar exposto a situações de força e mais forte você sair delas, você aumenta esse seu poder, esse seu magnetismo. Isso é bem interessante de ser trabalhado pessoalmente. Se há doença, há desequilíbrio. E saúde é equilíbrio. E o que leva a pessoa a optar, se é que podemos dizer assim, por uma vida não saudável? Tudo isto é inconsciente. O ato punição, a autopunição, advindo de sentimentos de culpa, é uma delas. Eu tenho uma culpa e eu fico me punindo, então eu acabo adoecendo. Existem mais duas que vamos falar, que é o ganho que há por trás de uma vitimização, de estar doente o tempo todo, o ato de se vitimizar, de se dizer, tenho uma doença grave, sou uma pessoa coitadinha, preciso de amor, preciso de carinho, preciso de atenção e preciso de cuidados. Existe isso e também é ocasionado inconsciente. E uma resistência à evolução. Esta resistência que também vai causar um grande desequilíbrio, que vamos falar ao longo da aula.
O que é então a autopunição? Bom, eu errei no passado, eu fiz coisas erradas durante a minha vida, durante as minhas escolhas, eu simplesmente me arrependo. Só que eu me arrependo, mas eu não me perdoo. Então eu carrego e vibro num sentimento de culpa por muitos anos, por muitos dias, meses e anos, me culpando porque eu deveria ter feito diferente e porque eu não tive aquelas outras escolhas. Hoje a minha vida é ruim, eu estou preso no passado, ou seja, eu estou remoendo algo de 10 anos atrás, porém eu não desapego. E eu sofro muito quando lembro. Olha que interessante. Quando eu penso, eu às vezes nem quero pensar, simplesmente para não ficar chorando. Isso é fuga total. Por quê? Porque você não está limpando. Você não está reconhecendo que há vida. Então você fica anos remoendo uma atitude que tomou sem enxergar a parte positiva da sua história evolutiva e reconhecendo que só a partir dali, desta questão de você ter tido aquela escolha, a partir daquele momento, você já passou automaticamente a ter outros tipos de escolha, embora continue se culpando. Mas você aprendeu a escolher melhor, você aprendeu como reagir assertivamente a determinadas situações da sua vida. Então faça uma autoavaliação, pegue um papel e uma caneta e vamos responder algumas reflexões. Autopunição. Você passa por algum tipo de autopunição, conforme nós explicamos até agora? O que você está recebendo em troca de positivo e de negativo, por pensar e agir assim até hoje, e por conviver com esses sentimentos? O que está deixando de viver por causa disso? Principalmente o presente, não é? Bom, mas escreva e faça a sua avaliação. Segundo, que tipo de força, você que vive remoendo e que vive preso ao passado, que tipo de força você está extraindo desta dor no dia a dia? Pensa e responde. Que tipo de alegrias está deixando de viver por conta desta culpa? Então, tudo é punição. Então, quando temos uma punição, nós entramos num desequilíbrio e nós manifestamos a doença no nosso corpo. A doença, ela pode ser uma doença como uma pequena rinite alérgica, algum tipo de alergia, uma cefaleia, uma dor de cabeça que não tem uma causa clínica. Você vai no médico, faz todos os check-ups, todos os exames e não encontra uma causa, né? Os tipos de alergias, dermatites sem causa clínica também. Então, tem muitas situações que estão dentro deste emocional, que é o sentimento de culpa e autopunição do inconsciente. A questão da vitimização, então, que é o segundo aspecto do ser doente, é que desenvolvemos algumas doenças inconscientemente para favorecer a aceitação no outro. Então, preencher aquela falta, aquele vazio de carinho e de cuidados que antes nós não enxergávamos receber. Olha que interessante, desculpe. Nós não enxergávamos receber. Por que nós não enxergávamos receber? Porque nem sempre a forma com que os outros manifestam o seu amor e o seu carinho são as formas com que eu dou. E como eu recebo diferente do que eu dou na forma, eu não vejo. Olha que mágico isso. Eu não consigo enxergar que existe ali na manifestação do outro, do jeito do outro ser, que realmente existe um carinho. Porque o meu lado humano, o meu lado consciência, o meu lado ego, ele quer receber um carinho de uma forma muito particular. E nem sempre as outras pessoas têm essa sensibilidade desenvolvida. Isso não é culpa delas, é simplesmente uma forma delas serem. São pessoas mais fechadas, são pessoas mais reservadas, mas elas amam
do jeito delas. E como é difícil nós entendermos isso, não é verdade? Quantos casamentos nós terminamos, quantos relacionamentos nós terminamos por não aceitar a forma do outro amar. Então nós acabamos pegando algumas doenças, desenvolvendo doenças autoimunes, inclusive, isso é algo que deve ser muito olhado e visto com carinho e com cuidado. Acabamos desencadeando doenças autoimunes simplesmente para poder receber e preencher aquele vazio do amor. Vazios que vêm de negligência de pais, algum tipo de insegurança depois de adulto, mas que ao resolver este entendimento, qual é a causa e principalmente quem você é, porque você está muito na mão do outro. Quando você desenvolve uma doença por vitimização, você está por muito tempo acreditando que este vazio que existe em você, esta falta, tem que vir de alguém, tem que vir de fora. E não é assim. Essa falta ela não tem que vir de fora. Se seus pais foram negligentes, esta é uma forma também que você captou, que você teve que passar, é uma provação de vida. Esta provação, ela tem que ser digerida ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do seu crescimento, principalmente para você não repetir isso com seus filhos. Então, o que existe por trás disso é uma missão e um propósito de vida muito gigantesco. Não é só culpar os seus pais. Entendê-los e perdoá-los é o primeiro passo para não adoecer. E entender que o poder que você tem, se você não recebeu o amor que você gostaria de ter recebido, porque você não entendia que era a forma dos seus pais amar, mas você tem um jeito muito particular de amar, então por que você não se ama desta forma tão particular? Passe a se amar de uma forma extremamente particular. Faça mais coisas que você gosta, se dê mais presente, se dê mais momentos de prazer, porque você está esperando ter prazer com o outro. Você passa o dia inteiro, muitas horas do seu dia, esperando ter prazer com alguém que vai chegar a qualquer momento, que muitas vezes nem pode vir. Então você tem que se dar esse prazer. Procure formas de se preencher. Os outros não têm culpa dos seus vazios existenciais. Esta compete a você e é uma missão e um propósito de vida a você descobri-los. E é um trabalho muito bonito de se fazer através do autodesenvolvimento. Então ninguém tem culpa se ninguém te deu o amor do jeito que você gostaria de receber. Então você deve sair de todo tipo de relação e de dependência emocional e se bastar. Você tem que se bastar, porque para você aprender a ser feliz com alguém, você tem que se ser completo, porque senão você nunca vai ser feliz com ninguém na sua vida. Para se bastar, você precisa entender quem você é, o tamanho que você tem e o seu lugar no mundo. E um lugar no mundo, ele não vem por gritos e brigas, ele vem por atitudes. Um exercício bem interessante que podemos fazer é visualizar o seu corpo nu em frente a um grande espelho. Olhe com muito amor e admiração. Olhe de olhos de alguém apaixonado para você. Imagine uma Angelina Jolie olhando para você, um Brad Pitt olhando para você. Olhe com esses olhos. Olhe não com olhos de julgamento. Até porque nós sempre olhamos os nossos defeitos, muito antes de alguém olhar esses defeitos. Nós apontamos nossos defeitos o tempo todo, os defeitos do corpo. Isto é um hábito que não vai te agregar amor, poder, persuasão e atitude. Então esse exercício vai fazer com que você afloreça isso. Olhe sem julgar, olhe como se fosse alguém extremamente apaixonado e que jamais vai dar bola se você está acima do peso, ou se você tem celulites, ou se tem cicatrizes, ou se tem estrias. Se olhe em frente ao espelho, totalmente nu. Observe formas, texturas, cores, partes do corpo. Observe com amor. Procure por marcas que antes você não tinha percebido, pequenos sinais de nascimento. Tente a vê-los quais são as formas. Se tem uma forma de uma maçã, de um coração, de um cupido, de uma seta.
brinque e admire. E veja em você prazer de se olhar nu. E para cada ponto em que você olhar e que de certa forma você não gostar, eu gostaria que você jogasse luz e sorrisse. Visualize sentindo a sua melhor forma. Então, comece a olhar as peles mais lisas aonde existem as cicatrizes, aonde existem as celulites e as estrias. Comece a olhar músculos aonde você ainda não fez. Sim, e comece a se sentir melhor. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é uma sucessão da nossa mente. De tudo que eu penso, sinto, existo e manifesto do que eu sou, está comunicado no meu corpo. Então, da mesma forma, se aceite, se acolha e reconheça como você é. E se sinta bem com o que você é, se você quer ser melhor a cada dia. O quão forte você é, do que você é constituído. Solte a dependência e saia da vitimização. Você é igual àqueles que te ajudam. Você percebeu que todas as pessoas que você se vitimiza, se coloca numa posição de mais fraco e o outro mais forte, o outro mais belo, o outro mais saudável. Olha para ele, olha para você. Todos têm cabeça, pernas, braço, tórax, abdômen, peito, bunda, cintura. Todos têm. Todos somos humanos. A pessoa que você ama, que você admira, os seus ídolos, são iguais a você, são humanos, têm um cérebro, uma cabeça, não tem mais de uma. Ele tem que cuidar dele, ele não vai cuidar dele de você. Se ele está cuidando de você, há algo errado. Há um ganho secundário. Então, quão forte você é? Se você tem um coração capaz de amar você por inteiro, uma cabeça criativa e pensante que você saberá que irá te socorrer nas horas de conflito, que um sangue que bombeia e bate e leva um coração, que bate e que bombeia o sangue, irrigando todas as partes do seu corpo com energia vital. Pernas capazes de te levar para os lugares que sempre sonhou pisar e capazes de correr na hora dos imprevistos. Você também tem 2 braços que podem te carregar e levar e carregar tudo o que você busca realizar. Comer, beber e também te abraçar nas horas de solidão. Braços que podem guiar pessoas, não carregá-las. E mãos criativas que podem fazer todas as artes e escrever todos os sonhos que desejas tirar do papel um dia. Então acredite mais em você e reafirme mais vezes as coisas boas que já conquistou na sua vida, além da gratidão, que vai te ajudar a te tirar desta frequência de vitimização, mas exigirá novos hábitos e um luto inicial, proporcional ao tempo em que se expôs a esta associação e codependência emocional. E as doenças? Toda doença é um termômetro. E de acordo com os órgãos adoecidos, podemos relacionar qual é o ponto energético do corpo que está afetado. E assim iniciamos a leitura e o equilíbrio com reposição energética e alinhamento do yin e o yang do seu corpo. Utilizar diversas técnicas como a meditação, pedras, colorimetria, reiki, etc. Tudo isso que você puder para te ajudar a reequilibrar a sua energia, lado masculino, feminino e yin yang. O yin na medicina chinesa, ele pertence ao elemento água, é o yin e é como uma semente que tem a força de virar uma árvore. O yin é responsável direta e indiretamente pelo sistema ósseo, neurológico, energético e também o envelhecimento com qualidade de vida. A água é o yin e este órgão é a fonte da energia yin no corpo. E o yang é o baço, o fígado digestório. A deficiência do yin, que representa a noite, o repouso, a água feminino, vai te dar um ressecamento nos tecidos do corpo, nas juntas, problemas de insônia, sudorese noturna, aquele calor das palmas das mãos, das solas dos pés, no tórax, entre outros. Vai fazer xixi várias vezes à noite, vai ter tontura, pressão baixa. Esse é o tipo de doença sem causa clínica.
A deficiência energética de Yang, que representa o de ação e o fogo masculino, vai te dar fraqueza, depressão, problemas de circulação, inclusive aqueles infartos, AVCs, todos aqueles problemas que a gente vê na circulação, problema de hipertensão, mau hálito, cólica, endometriose. Causa maior é guardar emoções negativas dentro de você, que isto é chamado pela medicina chinesa do fogo do fígado. Essa energia estagnada do fígado que vai passando para todos os órgãos, do coração para a mente, aqui pode ter pesadelos e bruxismos e acordar várias vezes de noite, vai passar para o estômago, tendo então desencadeando no sistema nervoso gastrite, úlceras nervosas, e também para o pulmão e a derme, então sendo reincidentes daquelas alergias, rinites e psoríases. Tudo de causa emocional, devido à irritabilidade e mágoas. Pessoas que têm esse tipo de desequilíbrio não podem ou devem evitar álcool em excesso, drogas e cigarros. Bom, então, como vimos, todos os desequilíbrios de energia, vibracionalmente, que é a nossa frequência, a nossa mentalidade, nosso emocional, afetam órgãos vitais importantes aos canais de energia do corpo, aos chakras, que vão desencadeando, então, a psicossomática das doenças, as doenças físicas. E o último, a causa da resistência evolutiva. Agora que entendemos como as doenças se manifestam, vamos verificar como o resistente adoece. Resistir é negar, é não aceitar as coisas como são. Lembra que existe dentro do seu maior inimigo? O que existe dentro do seu maior inimigo? O que o seu maior inimigo veio te provar em vida? Bom, ele tem uma centelha, ele é uma pessoa, ele é uma vida, ele é uma consciência e ele tem o seu modo de agir. Porém, ele responde às nossas ações também, aos nossos medos. O outro é um anjo que vem nos ensinar a evoluir. Eu sempre falo essa máxima. O que seria da história de Jesus se Judas não o tivesse traído? Então, a centelha, ela está programada com um propósito de vida e ela tem a necessidade de evoluir e às vezes não evoluímos observando. Nós, seres humanos, precisamos botar a mão na massa para evoluir, por isso temos um corpo denso físico. Precisamos atuar, agir e conviver com os outros. Então, nós atraímos para a nossa consciência maior as histórias e as experiências de todos os tipos para a nossa evolução. Entre elas, as experiências que classificamos como negativas para nós. E delas ficam frequências muito baixas, que advêm do não perdão, da vingança e da falta de amor, quando não trabalhadas. E quando eu não entendo e não trabalho, eu não entendo a informação evolutiva por trás das experiências de vida, o que vai acontecer? Eu vou repetir na minha vida os mesmos padrões negativos. Então é aquela história. Eu cresci meu pai maltratando a minha mãe. Bom, pelo amor, eu gostaria de provar para o mundo que o meu pai, ele não é tão mal assim. Então, o que vai acontecer? Nos meus relacionamentos com o lado masculino, com os meus namorados, com os meus amores, eu sempre vou ter um poder magnético de atração de pessoas que são muito más para mim. Por quê? Porque eu sempre volto para casa e sempre vou ter o acolhimento do meu pai para poder dizer para as pessoas, e gente, isso é muito inconsciente, isso é muito mágico, assim, como é místico e ao mesmo tempo como é encantadora a vida. Eu sempre vou poder ter a oportunidade de dizer que o meu pai que gerou, que botou o seu esperma lá, a sua sementinha, que me deu a vida, a oportunidade evolutiva, que é uma das pessoas que eu devo sempre amar, pai e mãe, ele nunca foi tão mal assim. Então, isso é algo que deve ser trabalhado. Claro, tem pessoas que passaram por problemas com pai e mãe e conseguem superar isso na forma da sua constituição mental. E isso o próprio corpo delas explica, né? Mas nas questões de algumas pessoas que têm a tríade do apego emocional muito grande por pai e por mãe, esses padrões tendem a se repetir. Outros padrões que independem de pai e de mãe é, por exemplo, fui traída, né? Fui traída por um amigo. Confiei, ele foi lá e me roubou. Roubou, enfim.
Quando eu continuo acusando este amigo, a vida, a situação, e não me responsabilizo da onde foi que eu errei, meus pensamentos, meus sentimentos, será que eu achava que a pessoa era tão minha amiga e nunca vi os sinais dela? Enfim, eu não vi a informação que tinha por trás daquela vivência, daquela experiência. Eu vou repetir isso, até entender o que há por trás. Que eu devo ter uma amizade com transparência, que eu devo ter uma amizade aceitando o outro como é 100%, não aquela amizade que na frente eu falo algo, a pessoa se confia em mim, confessa tudo para mim e eu saio por trás replicando, espalhando e falando mal, e quando a pessoa chega eu abraço, eu acolho, enfim, de repente às vezes é isso, a falta de congruência. Então é isso que eu devo aprender. Então, todos os padrões negativos, todas as experiências negativas é uma oportunidade para eu me melhorar e não mudar o outro criticando o outro. Então, eu vou atrair e repetir sempre padrões negativos similares. Vai mudar a pessoa, vai mudar o CPF, vai mudar o marido, vai mudar, mas o problema vai repetir. Se eu resisto à evolução e eu ficar me culpando, também é ruim, porque daí eu me padeço, eu me enfraqueço, eu deixo todas essas doenças entrarem no meu sistema. Então, enquanto eu devo ficar culpando os outros ou ficar me culpando por todo o mal da minha vida, quando eu vou evoluir e melhorar e para ter mais saúde, tendo mais responsabilidade? Não adianta também ficar se culpando e entrar em depressão. E não adianta ficar culpando os outros e não mudar e ficar repetindo padrões negativos. Nenhum dos dois vai resolver. O que vai é tomar responsabilidade. É o primeiro ato para mudar qualquer coisa na sua vida. Sugestões evolutivas. Vamos lá. Exercícios. Como já tratamos em outros vídeos, tratem de criar uma lista de coisas negativas que se repetem em suas vidas. Analise-as isolando as suas emoções. Olhe como se fosse alguém de fora. Lembra quando você fez o exercício do espelho que era outra pessoa extremamente apaixonada por você, te olhando, te desejando? A mesma coisa, só que agora sem o olhar do desejo. Tire as emoções e use muito equilibradamente suas emoções também para evitar qualquer tipo de doença. Tudo aquilo que você listar como negativo, perdoe. Perdoe, use as técnicas que vocês conhecem, aplique o Ho Oponopono, a divina inteligência criadora. Inclusive, perdoe a você. Coloque no topo da lista os problemas e do lado você. O que você tem que se perdoar? Qual a atitude que você tem que perdoar? Ressignifique com ancoragens positivas. Por exemplo, toda vez que vir um medo de que alguma situação repetitiva possa acontecer, lembre de coisas que fizeram você ser feliz, ser assertivo, vitórias. Ancore coisas positivas para que você possa ter um dia não de medo, mas ter um dia de comemorações. Ame mais, ame-se mais. Faça mais coisas que te deem prazer no seu dia a dia. Pare dos hábitos negativos de julgar, reclamar e se vitimizar, se você quer ter mais saúde. Evite engolir as suas emoções. Todas aquelas coisinhas negativas, aquelas picuinhas do dia a dia que nós chegamos no final do dia e nós enfiamos no bolso e entramos para dentro de casa, no tipo assim, daqui para o trabalho é até o portão. Do portão para dentro é a minha vida pessoal, a minha vida. Só que você está engolindo essas coisas. Então não é o correto. O correto, sim, quem está em casa, a energia do seu lar, ela tem que ser respeitada e preservada. Mas as pessoas da sua casa realmente não têm culpa dos seus problemas, dos seus estresses da rua, do trabalho, nem do trânsito. Porém, quando você tiver alguma coisa negativa no trabalho, no trânsito, na rua, no dia a dia, você deve analisar, sim, todas as noites no final do dia, para ressignificá-las. Então, vamos sugerir que vocês criem um diário de relatos do dia a dia. Eu não vou dizer que é um diário da gratidão, mas também poderíamos ser integrado à gratidão nesse diário. Por exemplo, hoje recebi uma fechada no trânsito de uma pessoa que estava distraída no celular.
Dei uma leve buzinada, a pessoa viu, se assustou, me enxergou, pediu desculpa. Então, tenta entender o que existe por trás disto, né? Gratidão por não ter batido o carro, gratidão por a pessoa ter sido gentil, desejar que essa pessoa seja mais atenta, que ela pare de se distrair com o celular, sabe? Começar a emanar coisas boas. E não chegar em casa brigando com a mulher, dizendo, nossa, fui fechado de novo no trânsito, não sei o quê. Ou a esposa, né? Nossa, quase bati o carro, meu Deus. Isto que nós devemos nos policiar. Então escreva, se você não tem ninguém para contar, escreva, mas não deixe de rever o seu dia e não deixe de agradecer pelo seu dia. Então escreva como foi com os olhos do amor e olhe qual é a oportunidade evolutiva. Será que eu de repente não devo ir por um outro caminho mais seguro, mudar um pouco? A mudança é essencial para você se desafiar e também usar novas sinapses neurais no cérebro e evitar Alzheimer e evitar outras doenças. Fazer os esportes, essas questões que a gente falou também, sempre se desafie. Quais são as oportunidades evolutivas que vieram até você nesse dia? Escreva isso, avalie, sabe? Com o tempo, você vai percebendo na hora que estão acontecendo e já vai sendo grato. E vai entendendo também quando e onde você deve ser mais assertivo em seus pensamentos, julgamentos e situações. Gente, a gente só desperta a nossa consciência se avaliando. Se avaliando, se lendo, se interpretando, se estudando todos os dias. O que eu fiz, o que eu comi, o que eu pensei, que atitudes eu tive, o que eu senti fazendo tal coisa. Sabe? As pessoas que não conseguem emagrecer, sim, mas quando você come, você se culpa, você se rotula, você se imagina gordo. São dicas bem importantes. Se estudem, se conheçam e se amem acima de tudo. Vai cocriando uma nova realidade. Aprenda a viver sem o peso das mágoas, das energias estagnadas. Escreva uma lista de dores. Bote para fora, chore o que tenha que chorar escrevendo essa lista e queime. Mas queime no sentido como se fosse realmente uma grande festa da fogueira. Queime, desapegue, dance em volta, comemore, nem que seja praticar um esporte. Vai no banheiro, queima sua folha de dores e saia correr. Bota os fones e vai correr. O movimento do corpo é essencial para tirar a energia que estava estagnada. Você escreveu, você canalizou para o papel, então bote o seu corpo em movimento e coloque para fora tudo, tudo de negativo, todas as negatividades que estão adoecendo você. Cure a sua vida para curar o seu corpo. Mais um dia de grandes conteúdos, né? Mas por hoje é só. Eu aguardo então fotos do diário de vocês, da lista, das dores, das mágoas. E se tiverem dúvidas como ressignificar, me procurem no meu WhatsApp. Um grande beijo. Namastê.